boa noite. Está começando mais um Tati Notícias. Veja os destaques dessa quarta-feira, 23 de março. Reflexos do pós-pandemia. Número de pais em busca por aulas de reforço escolar para os filhos aumenta na região. Fórum para debater a democracia reuniu autoridades em São José dos Campos, entre elas o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. A democracia nos custou muito caro para conquistá-la, custaram muitas vidas, muito esforço. E ainda, produtores de queijo participam de Fórum Regional de Gastronomia Artesanal. Fique com a gente, o Tati Notícias está no ar. 2 homens foram presos em flagrante na madrugada de hoje em um posto às margens da Via Dutra, em Caçapava. Segundo a polícia, o motorista foi rendido pelos 2 indivíduos e mantido em refém. O Copom foi acionado e, chegando ao local, os policiais quebraram o vidro da porta na intenção de libertar o motorista. Após breve negociação, o motorista foi liberado. Uma arma de fogo calibre 38 com numeração raspada e 3 aparelhos celulares foram encontrados na cabine do caminhão. Um dos criminosos era procurado pela justiça. O Tati Notícias traz mais um caso de falso médico, agora em Cruzeiro. A Polícia Civil da cidade prendeu um homem de 37 anos que se passava por oftalmologista. O falso médico é colombiano e usava um CRM falsificado. Segundo a Polícia Civil, ele atendia os pacientes no quarto de uma pousada na área central da cidade. Os materiais usados para os procedimentos médicos foram apreendidos pela polícia. São José dos Campos reuniu autoridades para discutir os rumos da democracia no Brasil. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, participou do fórum, defendeu a democracia e falou do combate às notícias falsas. O evento foi realizado em uma universidade de São José dos Campos. Promovido pelo jornal O Vale, o fórum propôs um debate sobre o futuro e o atual momento da democracia no Brasil e no mundo. A informação jornalística é um dos pilares, é um farol num momento tão obscuro, com essas ondas tsunâmicas de fake news, e a gente vive um ano decisivo, um ano de eleições gerais, então o Vale, além de produzir conteúdo jornalístico de qualidade, por isso criou o Fórum Vale de Democracia com a presença de personagens tão importantes do cenário político e do Poder Judiciário brasileiro. Estudantes, empresários e autoridades públicas acompanharam as palestras. A principal foi a do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Nem mesmo as democracias mais estáveis e consolidadas escaparam dessa onda identificada como recessão democrática. Ao lado do deputado federal Eduardo Cury, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, acompanhou de perto a fala do ministro. Falar de um tema que os eixos principais são respeito e liberdade. Falar de democracia, na minha opinião, é falar desses principais eixos. No momento eleitoral, que se faz e se torna ainda mais importante, ainda mais que ao longo dos últimos anos a gente vê alguns ataques às instituições por parte da direita, mas vale lembrar que também isso acontece por parte da esquerda. Além de explicar como o sistema democrático surgiu e abordar exemplos latinos e europeus de populismos autoritários, sejam de direita ou de esquerda, Luiz Roberto Barroso também falou dos ataques feitos à democracia brasileira. Foi durante a passagem do ministro à frente do Tribunal Superior Eleitoral que as urnas eletrônicas sofreram o maior ataque de milícias digitais. Os argumentos usados para isso muitas vezes partiam do próprio presidente da República. Todos os candidatos recebem um boletim de urna. Você pode perguntar a qualquer candidato idôneo no Brasil se ele acha que ele teve os votos que efetivamente constaram no boletim de urna, ele vai te confirmar. Portanto, ela é imune à fraude, mesmo que o sistema não seja imune a ataques. Portanto, não existe essa vulnerabilidade. A democracia nos custou muito caro para conquistá-la, custaram muitas vidas, muito esforço, muito sacrifício e, portanto, não se deve lidar com ela irresponsavelmente. Com o conhecimento de quem combateu a desinformação e as milícias digitais, o ministro não tem dúvida de que o número cada vez maior de ataques à imprensa fazem parte dessa tentativa de enfraquecer a democracia. Embora tenha democratizado o acesso, facilitou também a circulação do ódio, da desinformação, da mentira, das teorias conspiratórias. Eu acho que o mundo precisa viver uma revalorização importante da imprensa profissional, porque nós precisamos criar um espaço público comum
em que as pessoas trabalhem sobre os mesmos fatos e, a partir daí, tenham as suas opiniões que podem ser diferentes. O vice-governador Rodrigo Garcia, que também participou do evento, cumpriu outras agendas na região e concedeu uma entrevista exclusiva para a TV Tati SBT mais cedo, na hora do Vale. Rodrigo Garcia confirmou a liberação do trecho de serra da rodovia dos Tamoios, prevista para acontecer no próximo sábado. A Tamoios será aberta, a nova pista, ali de Paraibuna até Caraguatatuba, no próximo sábado. O governador João Dória vem aqui ao Vale e nós vamos liberar a pista nova. Essa pista nova vai funcionar para subir do nosso litoral norte para cá. E a pista antiga, as que hoje tem dupla mão, ela vai funcionar para descer. Então vai ser uma revolução no acesso ao litoral norte de São Paulo. Ali também, Vini, tem o maior túnel do Brasil. O maior túnel era lá na Imigrantes, com 3 km e 300 metros. O túnel aqui da Tamoios tem mais de 5 quilômetros. Então, uma obra de engenharia fantástica, que preservou o meio ambiente no período da sua execução, que estava parada agora quando a gente assumiu em 2019, e nós trabalhamos no contrato, enfim, recuperamos essa condição de poder a obra estar em andamento, e ela vai ser entregue agora no final de semana para a população do Vale e de todo o país que conhece o nosso litoral norte. Mudando de assunto agora aqui no Tati Notícias, o rompimento de uma adutora em Jacareí deixou os moradores de 8 bairros sem água hoje na cidade. Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto no município, o reparo é complexo e será executado junto à EDP. Informam ainda que um caminhão-pipa está atendendo a região e o condomínio Bosque das Aroeiras também. A EDP disse que está trabalhando em conjunto para evitar qualquer risco à rede elétrica local. O prazo para o restabelecimento do serviço não foi informado pelo SAAI de Jacareí. A Justiça negou mais uma vez uma liminar da Prefeitura de São José dos Campos para a remoção dos moradores do banhado. De acordo com a decisão, a proposta do Executivo não foi aceita por representantes da comunidade. A decisão foi da juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos, doutora Laís Helena de Carvalho. O documento determina ainda que o Departamento de Águas e Energia Elétrica seja notificado e apresente um estudo hidrológico para identificar o risco de inundação do banhado. De acordo com a decisão, a impugnação ocorreu depois que a proposta de acordo da Prefeitura não ser aceita pelos moradores. A última tentativa da Prefeitura de São José dos Campos de retirar as quase 300 famílias do núcleo Nova Esperança foi em novembro do ano passado. Na época, o Executivo ofereceu um valor de R$110 mil para que as famílias deixassem o local, além de um auxílio mudança e demolição. O subsídio poderia chegar a R$115 mil. Nós procuramos a Prefeitura de São José dos Campos, que disse não ter sido notificada dessa decisão. A Justiça reduziu em 8 anos a pena de Diogo da Silva Leite, preso por decapitar a enteada de 1 ano e 3 meses de idade em Pindamonhangaba. O crime foi em outubro de 2020. Com a nova decisão, Diogo passa a cumprir 46 anos de prisão, em vez dos 54 anos determinados no primeiro julgamento. O advogado de defesa recorreu da decisão sob a justificativa que a duração da pena estava acima do limite legal. Diogo era o padrasto da criança e foi condenado pelos crimes de esquartejamento, morte, ocultação de cadáver e comunicação falsa de crime. Ele cumpre pena na cadeia pública de Taubaté. Vamos dar um breve respiro aqui nas notícias no jornal e na volta do intervalo tem uma reportagem sobre o aumento na procura por reforço escolar na nossa região. Não saia daí! Voltamos com o Tati Notícias. Servidores do INSS entraram em greve por reajuste salarial. A categoria reivindica correção nos salários de 20% para repor a inflação acumulada desde 2019. A paralisação está sendo mobilizada pela Federação Nacional dos Servidores e a adesão ainda depende das bases organizadas em cada estado. Eles também reivindicam o fim da reforma administrativa e a revogação do teto de gastos. As pessoas prejudicadas pela greve que precisarem remarcar o atendimento devem entrar em contato pelo telefone 135. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por tentar furtar o sino de uma igreja. O caso aconteceu no bairro residencial Cidade Morumbi, em Pindamonhangaba, na madrugada de terça-feira.
A polícia foi acionada depois de uma denúncia de que havia um homem no forro da igreja. Ele foi detido em flagrante e levado à delegacia, onde confessou a tentativa de furto. Em março, o Brasil completou 2 anos da pandemia da Covid-19. Uma das áreas mais atingidas pelo isolamento social foi a da educação. De acordo com a Unicef, mais de 635 milhões de estudantes foram afetados pelo fechamento total ou parcial das escolas. Com isso, a procura por aulas de reforço escolar vem aumentando na região. Quem vê a Isadora acertando todo o exercício de matemática nem imagina a dificuldade que ela teve nas aulas remotas. Dessa aula aqui eu tô gostando, mas quando eu tava estudando em casa, eu via que eu não conseguia entender bem, porque era difícil. A estudante acabou de entrar no 5º ano do Fundamental 2. A mudança do nível de ensino preocupou a mãe. Eu fui percebendo que tinham conteúdos em que ela não estava assimilando bem, né? E por mais que a gente em casa tentasse auxiliar, falta, né, o professor ali no dia a dia, né? Foram 2 anos assim, estudando de frente para a tela. Só que absorver os conteúdos de maneira remota não é suficiente para o aprendizado. Depois que as aulas voltaram ao presencial, a procura por ajuda nessa escola de reforço aumentou 80%. Os pais hoje eles estão preocupados com a educação dos filhos. Então eles têm procurado o reforço não apenas para diminuir a dificuldade dos filhos, mas também para melhorar a educação, o conhecimento dos seus filhos. As aulas online impulsionaram a procura pelo reforço escolar, desde o nível de alfabetização até o universitário. E as campeãs de dificuldade dos alunos continuam as mesmas. A maior dificuldade continua sendo na língua portuguesa e matemática, e o que mudou é o contato. As crianças elas estão com uma necessidade de ter mais contato com o professor, de aprender com essa proximidade. Conexão humana. O olho no olho permite que o professor entenda como ajudar o aluno para além das letras e dos números. Ajuda a perceber o emocional. A mãe da Isadora teve câncer e precisou fazer quimioterapia. A situação, somada à frustração da pequena com as aulas online, acendeu um alerta na Giane. Eles têm esse apoio psicológico também. Além do auxílio com o professor, o suporte psicológico e ajudar ela, né? O tratamento, acompanhar as dificuldades do aprendizado dela. O aluno, quando ele vai para a escola, ele carrega na sua mochila não somente o material, mas ele também carrega ali as suas emoções, né? Suas dores emocionais. Por conta disso, nós estamos fazendo parceria com profissionais psicólogos para que possam atender esse aluno, dar esse suporte nas questões emocionais para os pais e para os alunos. E essa proximidade fez a Isadora sentir a diferença. Foi muito legal, porque eu vi meus amigos e eu aprendi melhor. Que bom, Isadora! A Prefeitura de Guaratinguetá abriu o processo seletivo para a formação de cadastro reserva de estagiários. A gente separou aqui algumas áreas de interesse, a gente vai colocar aqui no telão. Olha só, tem áreas para ciências contábeis, direito, engenharia, tecnólogo, pedagogia, relações públicas, serviço social e também tem para os estudantes que têm interesse na área de nível técnico, né? Técnico em segurança do trabalho. Olha só, as inscrições vão até dia 28 de março e a inscrição é feita no portal do CIE. Vamos para o intervalo e na volta tem os detalhes do Festival de Queijo Artesanal em São José dos Campos. Eu volto já! Agora o Tati Notícias fala sobre oportunidade de emprego em São José dos Campos. Uma empresa do ramo de agronegócios oferece 150 vagas para diversas áreas. Vagas de emprego na região do Vale do Paraíba. Uma empresa de crédito para o agronegócio está com 150 vagas disponíveis em São José dos Campos. E quem vai falar melhor sobre isso é ele, Maurício Cabral. Ele que é coordenador de experiências do colaborador da empresa Terra Magna. Maurício, muito obrigado por nos atender. Primeiro, conta para a gente um pouco, essas vagas são para quais áreas?
Hoje nós temos vagas em aberto para diversas áreas. Então, a gente tem várias vagas para a parte de tecnologia, área de recursos humanos, nós temos para a área comercial. Então, assim, são diversas áreas para diversas vagas. E como que esses candidatos podem tentar entrar em contato com vocês para, assim, postular uma vaga, quem sabe? O melhor caminho hoje, Pedro, é o profissional entrar pelo LinkedIn, na página da Terra Magna. Tem uma aba de vagas e ali hoje tem já cerca de 30 vagas em aberto e no decorrer do ano de 2022 nós vamos abrir 150 ao todo vagas. E essas vagas são apenas para São José dos Campos ou região, Brasil? Como que funciona? Nós trabalhamos em vários esquemas de trabalho, né? Então nós temos o esquema 100% remoto, esquema híbrido e presencial. Então temos vagas para todos os tipos de pessoas. Então pessoas que moram em São José ou pessoas de fora de São José conseguem se candidatar e participar. Entendido. Em caso de dúvidas, tem algum telefone, algum site que a pessoa possa entrar e falar diretamente com vocês? Pelo site da Terra Magna mesmo, o candidato consegue mandar uma informação ali, uma pergunta ali no chat e a gente consegue responder para eles. E todas essas vagas, todas elas dentro dessa área do crédito para o agronegócio? Sim, mas não precisa ter uma experiência anterior no agro. Acho que isso é muito importante, que as pessoas às vezes ficam com medo de se candidatar, mas não precisa ter essa experiência anterior. Aqui a gente capacita o colaborador para poder trabalhar nessa área. Então, Maurício, muito obrigado por nos atender. Vagas, oportunidades de emprego para o pessoal da região de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. De São José, Pedro Coralha. Vamos saber como ficam as temperaturas na região nessa quinta-feira? Amanhã o sol vai predominar na maior parte da região. Em Jacareí, mesmo com o sol entre nuvens, a máxima nessa quinta-feira pode chegar aos 33 graus. Já em Cunha, o dia começa na casa dos 16 graus e segue com calor intenso, com temperatura máxima de 30 graus. Na Serra, em São Bento do Sapucaí, os termômetros devem registrar entre 14 e 28 graus. E no litoral, em Ubatuba, o tempo segue bastante abafado, com a mínima de 18 graus e podendo chegar aos 31 de máxima amanhã. O Farmaconde Vôlei São José encara hoje o Cruzeiro pelos play-offs da Superliga. O time finalizou a temporada regular em 7º lugar com 32 pontos, enquanto o time mineiro terminou na 2ª colocação com 59 pontos. Este resultado é o melhor da história de São José dos Campos no voleibol masculino. A equipe joseense terminou com 10 vitórias em 22 jogos. Já o Cruzeiro terminou com 20 vitórias das 22 partidas ao longo da competição. Se você é fã de queijo como eu, ainda dá tempo de conferir o primeiro Fórum da Gastronomia Artesanal da região, realizado pela Associação Paulista do Queijo Artesanal. O evento está acontecendo no Parque Tecnológico de São José e vai até às 10 da noite, então corre! O Pedro Coralha foi conferir de perto e traz os detalhes. Não sou mineiro, sou filho de mineira, então assim, o queijo já desde pequeno já estava na mesa de casa. E olha, olhando essa mesa bonita posta aqui, tem queijo para todos os gostos, paladares, o que não falta aqui é queijo. E para falar sobre isso, vou falar aí com ele, Christophe Farro, que é o presidente da Associação Paulista de Queijos Artesanais. Christophe, muito obrigado por nos atender. E olha, a mesa aqui está realmente muito bonita, viu? De fato, a mesa aqui é fantástica. A gente tem, você é mineiro, eu sou francês, então de queijo a gente entende. E aqui eu garanto para vocês, a gente tem variedade e qualidade que não deixa nada a desejar da França. Mas não é só queijo, não. Temos charcutaria, temos mera, tem cachaça, tem doce, tem geleia, tem chutney, tem picolé. O hidromel, a qualidade e a quantidade dos produtos que nós temos aqui, ela é simplesmente espetacular. E o que nós temos aqui? Mais de 50 produtores do Vale, cada um com os pequenos produtos, os produtos deles. Agora, o Parque Tecnológico que nós recebendo hoje, eles são fundamentais, porque o pequeno produtor, para conseguir ser eficiente e atingir aquela qualidade que o mercado pede, ele tem que usar a tecnologia a seu favor. Eu gosto de fazer a coisa bem feita, então a gente fomos muito além, a gente mudou muitas coisas que vai facilitar, vai ajudar muito a vida do pequeno produtor do estado de São Paulo. Fica o convite. E hoje é o Dia Mundial da Meteorologia, então meu boa noite vai para todos esses profissionais que monitoram as variações climáticas e nos ajudam a prevenir acidentes e prejuízos causados pelas chuvas. Até amanhã, tchau!